Graças a paz, eu sou Luana Dias e esse é Joseilson Costa, da Agência Missionária. E nós estamos hoje com o pastor Cláudio, José Cláudio, da Igreja Batista, em Minas Gerais, e com o pastor Davi, da Igreja Presbiteriana, no Paraná. E estamos aqui para falar sobre missões, para conversar um pouquinho com eles sobre a história deles, sobre o envolvimento deles com missões, para sabermos um pouquinho mais, sermos edificados e trocarmos experiências. Em primeiro lugar, é um prazer, estar com vocês e poder, através do testemunho da vida de vocês, conhecer e aprender um pouco mais sobre missões e sermos desafiados diante de tudo aquilo que Deus tem para nós no seu projeto, E ao mesmo tempo, através dessa troca de experiências, também poder compartilhar com aqueles que estão nos ouvindo, que também têm sentido o chamado de Deus para essa obra. Então a agência missionária ela tem como propósito estar capacitando e treinando pessoas que têm reconhecido e sentido o chamado de Deus para a vocação do Senhor, e diante desses treinamentos, assim, elas estarem sendo capacitadas para ir para o campo, para exercer aquilo que Deus tem colocado em seus corações, para assim estarem cooperando no reino do Senhor. Creio que esse tempo que estaremos juntos será um tempo precioso de edificação, um tempo de desafio, mas acima de tudo, um tempo onde o testemunho e tudo aquilo que vocês têm a compartilhar conosco irão ajudar e contribuir na vida daqueles que estão nos ouvindo e que têm sentido o chamado de Deus. Eu vou iniciar perguntando para o pastor Cláudio quais são suas experiências com relação a missões, como começou o seu envolvimento, como é que Deus falou com o Senhor, primeiramente, despertando no seu coração esse desejo de servir ao Senhor, envolvido com missões 100%. Como é que foi com sua experiência? Ok. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês e poder interagir, compartilhar aquilo que Deus tem feito, e especialmente nesse foco como começou. Eu me converti aos 15 anos de idade lá no Paraná. Eu sou paranaense de criação, assim, no estado de São Paulo, mas fui criado no Paraná. E na igreja que eu conheci a Cristo, eu ali recebi o chamado de Deus um dia especial. Eu estava voltando para casa depois de um culto assim maravilhoso, e essa igreja que eu pertencia era uma igreja assim de visão missionária também, e estávamos próximos de um seminário na cidade, e os seminaristas atuavam ali nessa igreja. Foi uma igreja praticamente fundada por seminaristas, e então havia muita influência dessa visão missionária de formação do campo missionário. Então eu fui crescendo nesse contexto, e a gente sempre ouvia algum palestrante de fora, então essa chama por missões foi nascendo. Mas um dia especial, que eu voltei para casa depois do culto, e depois de ter recebido o presente, o livro do presente, que era o worship kit, assim, de bolsa assim, foi como que o dia em que Elias jogou a capa sobre Eliseu, Mas aí eu fui para casa perguntando ao Senhor: Deus, o que significa isso? No meu coração, eu ouvi a voz dos céus dizendo: eu te quero na organização. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha nessa época 16 anos. 16 anos de idade. Então, eu estava cursando na época que era o segundo grau, Então eu propus me preparar para servir ao Senhor. Então, uma vez terminado o segundo grau, passou-se um ano, o ano seguinte eu me ingressei no seminário, e então eu comecei a minha preparação, vamos dizer que assim, formal, para atuar dentro da área missionária, em servir no reino de Deus. E
eu, estando ali na igreja, tive a oportunidade de fazer umas viagens missionárias de curto prazo para o Paraguai, como assim, impactos evangelísticos, né? Então, nesse ambiente, nessa prática de ir para um local distante da cidade onde eu estava e junto com outros jovens, evangelizar, pregar a palavra, atuar ali, eu fui crescendo, né? Fui crescendo. E então seria assim, o meu chamado, o meu envolvimento inicial na obra missionária. E quando eu ingressei no seminário, eu tive a oportunidade de ter muitos contatos com vários missionários. No meu estágio, Deus me levou para a missão Antioquia, em São Paulo, que fica ali numa cidade chamada Araçariguama, né, lá no Vale da Bênção. Então eu cresci muito ali também, porque é uma missão que tem vários missionários no campo, espalhado pelo mundo. Então eu sempre estava ouvindo e vendo, né, o exemplo deles e as histórias de crescendo nesse meio. Né? Uma vez que eu voltei para o seminário, então eu concluí o meu curso e fiquei atuando na minha igreja inicialmente, depois de ter saído do seminário, né? Ter me formado. Queria fazer só uma pergunta, porque o senhor tinha 16 anos e aí já começou a ser direcionado para o seminário. Como é que foi a reação da sua família quando soube? Porque o senhor não foi para a universidade, não foi, né? Não. Eu decidi dedicar a minha vida, né, a Deus, a obra, o reino de Deus. E a minha família, meu pai, e naquele tempo a gente só estava com o nosso pai, né? Minha mãe tinha saído de casa. E meus irmãos menores que eu. Então, o meu pai não colocou objeção, mas para ele foi um choque, por exemplo, a minha conversão, né? A minha mudança de vida. Mas ele sempre me apoiou, né? Quando houve momentos que não apoiou, que ele não estava muito a favor, mas mesmo assim a gente caminhava e ele me ajudava também, né? Então foi um período de muito desafio, né? Porque a gente vivia numa situação em que minha mãe tinha saído de casa, meus irmãos menores que eu, né? E aí eu fui para a obra sabendo que era uma renúncia, né? De tanto a relação familiar e no ambiente que eu cresci. Então foi assim. E sobre ir ao seminário e começar a se envolver com missões, como é que o senhor conseguiu se sustentar? Como é que foi a parte financeira? O senhor fez envolvimento com outras igrejas? A sua igreja lhe ajudou? Isso foi um processo, né? Inicialmente, quando eu saí do seminário e atuei no campo missionário, foi inicialmente no Paraguai, né? Então, depois de ter saído, concluído por seminário, fiquei servindo a minha igreja local por uns 2 anos. E aí, no ano de 91, eu fui para o Paraguai, inicialmente para uma missão. E ali atuei missionando, discipulando. E aí eu contava com uma pequena ajuda da nossa igreja, né? Da minha igreja aqui no Brasil. E então eu fui para lá solteiro, né? Então não tinha muitos gastos e tal. Mas na missão que eu estava, tinha o básico, né, para a sobrevivência, tinha o alojamento, tinha comida. E então havia provisão de Deus, sempre eu, né? E às vezes vinha a provisão de Deus através de alguma pessoa, né, tá? Então foi assim, né? Sempre houve essa provisão de Deus. Benção. Já a gente volta pro pastor Cláudio de novo. Agora eu queria ouvir um pouquinho do pastor Davi, como foi essa experiência, como é que Deus colocou no seu coração esse desejo por missões.
De certa forma, a minha experiência é um pouco diferente da do Cláudio, né? Porque ele falou que teve uma experiência com Jesus aos 15 anos que levou ele à conversão. Eu nasci em lar evangélico, né? Meu pai era líder dentro da igreja a qual eu fazia parte, e eu aprendi muito com ele, muito com um tio meu, que exercia uma função semelhante de pastor, e ele sempre enfatizava muito o aspecto da evangelização. A igreja que eu fazia parte era uma igreja pequena, mas de característica também muito evangelística e muito missionária, porque ela era uma igreja que ficava no começo de um bairro no Rio de Janeiro, da onde eu sou natural, na favela de Vila Proletária da Penha, né? O que hoje é conhecido, toda aquela região ali, como Complexo do Alemão. E na nossa mocidade, assim, na minha mocidade, na faixa ali entre 14 até 16, 17 anos, né, quando eu ainda estava nessa igreja, a gente fazia muito trabalho evangelístico subindo o morro, né? Então, se eu for fazer uma comparação paralela com a realidade daqui, né, eu diria que aquilo era um sertão social, né? Pessoas que moravam às vezes bem no topo da favela, numa condições socioeconômica bem precária, e o evangelho normalmente ia como uma resposta para toda aquela realidade em que eles viviam, para cortar o ciclo e em Cristo Jesus literalmente serem novas criaturas e terem uma vida assim transformada, não apenas no que diz respeito à realidade espiritual daquilo que Jesus faz dentro da gente, mas também faz uma transformação social na vida das pessoas. Então, assim, na minha mocidade, eu tive muito desse envolvimento evangelístico, o que posteriormente Deus foi colocando realidades missionárias no meu coração. Na cidade, o senhor já era convictamente cristão. Quando a gente nasce em lar evangélico, você não consegue precisar quando realmente você assumiu aquele compromisso de Cristo, com Cristo, porque a vida evangélica é como um gráfico que tem altos e baixos, né? Tem momentos em que você tem todo um envolvimento com a igreja local e com o evangelismo, né? Estou me referindo a jovens, né? E às vezes até alguns adultos. E tem momentos que você se afasta um pouco, né, de Deus. Deus não se afasta de você, mas você começa a ter outros interesses, né? O que faz com que as coisas de Deus às vezes vai ficando em segundo, terceiro, quarto lugar. E depois dessa experiência que o senhor já teve, como foi que o senhor sentiu o chamado para pastoreio e aí o envolvimento com missões? Como é que veio isso depois da sua idade adulta já? Primeiro foi o envolvimento com missões. Mas se eu resumir numa palavra apenas o meu envolvimento com o ministério, né, propriamente dito, eu resumiria na palavra renúncia, né? Porque, dizendo assim, o meu chamado missionário aconteceu em vigílias que eu fazia parte, né? No Rio de Janeiro tinha uma igreja congregacional no bairro de Bento Ribeiro que tinha uma vez por mês uma vigília que a gente chamava de vigilhão. Era uma coisa super consagrada, né? E exatamente a partir das vigílias eu fui tendo contato com algumas missões evangélicas. Naquela época, as mais predominantes eram Jocum e uma missão chamada Volantes de Cristo, que desenvolvia trabalhos de impacto assim como a Jocum faz, né? Só que eu conheci uma missionária que já estava participando de algumas coisas no Paraná, e ela me convidou, porque eu tinha no coração a seguinte preocupação. Você faz um trabalho de impacto evangelístico, vai num determinado local, faz aquele impacto evangelístico, pessoas se convertem. Quem vai cuidar dessas pessoas depois? Daí fica aquele peso para cima do pastor e dos líderes locais. Isso nasceu, assim,
o despertar no meu coração de envolvimento com o discipulado. E essa missionária me chamou exatamente para fazer um instituto de missões em Guarapuava, com foco exatamente em discipulado. Se chamava Instituto de Missão Discipulado. Mas quando eu falo que o meu envolvimento ministerial tem muito a ver com renúncia, porque com 19 anos eu já tinha uma certa realização profissional, né? Eu trabalhava na área de contabilidade, numa empresa muito boa, tinha uma boa remuneração, né? E quando Deus foi trazendo o despertamento missionário no meu coração, uma das pessoas que eu tive que orar muito para Deus confirmar o meu chamado foi meu pai, porque meu pai não queria que eu saísse de casa. Até porque eu auxiliava, de certa forma, um pouco dentro de casa, não diretamente no sustento da casa, mas pelo fato de eu ser solteiro e ter uma boa remuneração, às vezes eu comprava algumas coisas para minhas irmãs que assim, logicamente meu pai não teria. Então, eu renunciei emprego, renunciei carreira profissional, tudo para ter o envolvimento com missões. Eu queria perguntar sobre hoje. Hoje vocês estão envolvidos com alguma missão? Vocês estão pastoreando? Vocês estão no MAP? Como é que está sendo a vida ministerial de vocês, o envolvimento? Nesse momento, eu estou... antes de falar hoje, né, eu estive no campo missionário também atuando na Venezuela por 16 anos e meio, né? Estivemos ali desde o ano de 2002 e atuando ali no campo, fortalecendo a igreja, fortalecendo aqueles irmãos, discipulando, ensinando e até deixar ali um grupo de pessoas que pudesse dar seguimento, né, ao que a gente estava fazendo. E hoje em dia quem está à frente da igreja lá é pessoas que a gente investiu, a gente dedicou nossa vida, né, para treinar, para cuidar verdadeiramente e crescer no Senhor, né? Então, e aí retornamos da Venezuela em 2018 e ficamos lá então esse período atuando lá. Nesse momento eu estou atuando em Ipatinga, na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, ali no Vale do Aço. Sou um dos pastores da primeira Igreja Batista Nacional de Ipatinga, né? É onde Deus nos formou e ali estamos atuando, apoiando a obra local. Eu especificamente estou atuando na direção dos homens da igreja e fortalecendo esse trabalho que não havia e agora e está começando esse trabalho com os homens e atuando especificamente no discipulado deles, ok? Entre outras atividades que a gente está desenvolvendo. Também eu atuo no Pastoreio de Pastores ali na região e especificamente ali em Ipatinga. É um grupo que está crescendo, que está aderindo à visão, né, de discipulado também. E aí o nosso desafio é poder conduzir, né, e esses irmãos a implantar isso lá na igreja deles também. E estou atuando no AP Discipulado e estamos aqui em Natal especificamente, né, promovendo o treinamento e semeando essa caminhada, né, no discipulado, crendo que é o caminho do qual a igreja nunca deveria ter se afastado, né? E a gente entende nesse tempo que não há forma de crescer, né, em Cristo, de verdadeiramente fazer a diferença como pessoa e como igreja, se não é cumprindo com aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos, né? O discipulado. Então,
Isso é que eu posso dizer no momento. Se não houver outra pergunta. Eu começaria falando exatamente sobre missões. Tem uma frase que diz o seguinte: se você não é um missionário ou uma missionária, você é campo missionário. Porque missões é algo que está no coração de Deus e que Ele deixou como ordenança para todo cristão, né? A nível de trabalho local, eu pastorei uma igreja, né? Uma igreja, apesar de ser pequena, mas uma igreja que sofreu muito no período da pandemia e que depois de um período em que eu tive sabático, Deus colocou no meu coração e comecei a me aproximar da igreja e estou trabalhando revitalização da igreja ali, colocando como ênfase exatamente um trabalho discipulado a partir de pequenos grupos, né? A partir de células. E isso faz com que o trabalho missionário dentro da igreja, como trabalho local, ele se torna intenso porque você tem que pedir a Deus para conscientizar o coração de cada pessoa a ter esse envolvimento com o discipulado e com a missão que a igreja tem por designação de Cristo para a vida da igreja, né? Então, assim, uma das coisas difíceis quando você se refere a missões é você ser sal dentro do saleiro, né? De fazer com que as pessoas exerçam realmente a sua função como sal da terra para estar saboreando, né, com o aroma agradável de Cristo a vida de outras pessoas. Mas a nível de instituição, né, o meu envolvimento com o MAP não deixa de ser uma missão, porque a gente cuida de vidas, né? A gente vai com a proposta, através do pastoreio de pastores, de cuidar da vida de pastores. A gente vai com a proposta do discipulado para que, pelo discipulado, as pessoas sejam cuidadas mutuamente, se tornando discípulos de Cristo e discipulando outros. Então, é sempre o foco a pessoa de Jesus Cristo na vida dos outros. Então, dessa forma, o MAP também é uma missão. Mas, ainda falando de instituição, né, uma organização que eu tenho envolvimento, não sei se dá para ver, é a Missão Mais, que a gente tem como objetivo trabalhar com a igreja sofredora, né? Por isso a frase "eu sou voz da igreja sofredora", né? A Mais significa missão de apoio à igreja sofredora. A gente trabalha com o amparo de refugiados que são perseguidos por causa de serem cristãos, saindo de países onde o evangelho não pode ser pregado e as pessoas são perseguidas a esse respeito. Em outro momento posso falar mais especificamente sobre isso. Agora, pastor Davi, mesmo que seja em outro momento, não sei, né? Quando iniciou a missão Mais e o que fez despertar no coração do Senhor e, lógico, né, daqueles que abraçaram com o Senhor essa missão, o que levou a vocês a se despertarem quanto a isso? O meu envolvimento com a Missão Mais, de maneira um pouco mais direta, ela vem a partir de 2019, 2020 mais ou menos, né? Porque o líder da Missão Mais, que é o pastor Renato Maia, eu conheço ele desde que ele era jovem, né? Solteiro, antes mesmo da Mais existir, né? Mas a Mais, ela nasceu em 2010, quando teve os problemas de terremotos no Tahiti. E ela começou com a proposta de estar fazendo trabalho humanitário, né? Amparando inclusive alguns refugiados haitianos, mas ela não tinha a sua base que tem hoje, né? Era como se fosse literalmente um trabalho humanitário. Só que, assim, por desígnio de Deus, né? E para surpresa nossa, Deus foi fazendo as coisas crescerem, tendo envolvimento com amparo a refugiados de países do Oriente, né?
Então, não me lembro o ano agora, quando estourou uma guerra muito forte entre a Síria e o Iraque, né, por causa do ISIS, que é o Estado Islâmico lá, muitos refugiados sírios, né, saíram do país e alguns cristãos saíram também e precisavam de amparo. E alguns deles foram amparados já pela Missão Mais na base em Colombo, que faz parte ali da Grande Curitiba. Né? Naquela época, a Mais, que antes tinha sua sede em Vitória, Espírito Santo, foi para Curitiba por causa do apoio de algumas igrejas que faziam esse apoio ali. E na época, alguns sírios, assim, tendo sido amparados, abraçaram ainda mais o Evangelho. E hoje eu conheço famílias de sírios que moram próximo ali de Curitiba, que de vez em quando vão visitar a missão, que são tremendamente gratos por aquilo que foi feito a favor da vida deles, né? E o maior desenvolvimento da Mais foi a partir de 2021, quando surgiu o problema com Afeganistão, né? Que daí se tornou literalmente a nossa maior bandeira do SOS Afeganistão, quando o Talibã tomou o poder lá e nós começamos a receber pedido de amparar muitos refugiados e nós não tínhamos estrutura para isso. E aí começa uma história de milagres, né? Não sei se querem que eu continue a falar ou... Eu ia fazer uma pergunta para o... Depois a gente pode até continuar aí. Tá bom. Eu ia fazer agora uma para o José Cláudio, né? Também para ele poder compartilhar conosco a experiência que ele teve, né? Tanto na Venezuela como no Paraguai. Fazendo talvez aqui um bombardeio de perguntas ou observações, né? Diante dessa experiência que você teve, né? Tanto na Venezuela como no Paraguai, como se deu a capacitação, tanto para um como para o outro, né? E quais os desafios, né, que encontrou, né, tanto na Venezuela como no Paraguai, né? E diante desses desafios, surgiu algum desafio, né, que podemos dizer que não foi despertado diante da capacitação, né, que você teve, né, para poder ir para esses lugares? Olha, a capacitação inicialmente para o Paraguai se deu através do curso seminário, né? A primeira etapa. Logo, as viagens de curto prazo, ele realizava ali para trabalhos de facto que duravam uma semana, 15 dias, e me ajudou a entender que eu podia servir naquela nação, né? Ainda mais quando eu fui para o período curto para ajudar na construção da base da Missão Unida, da Missão Betânia, e eu entendi que era o lugar que eu gostaria de voltar, né? Então eu coloquei no coração e conversei com a liderança, com a minha líder no Brasil, e então eu estabeleci que eu iria para o Paraguai para servir aquela base, né? E ali se deu uma preparação especial no sentido assim, do aprendizado do idioma especificamente, né? Porque eu fui sem saber nada. Então, quando eu cheguei lá inicialmente, eu me contato ainda mais com brasileiros, né? E eu demorei uns meses, uns 2, 3 meses assim, para poder tomar coragem e começar a falar, né? Um pouquinho que eu ia aprendendo. Então, eu lembro de um episódio que eu estava no culto com o Paraguai, ela também morava conosco na missão, e a gente publicava fora, né? Na igreja fora da missão. E um dia ela me viu conversando com o casal assim, pessoa, e eu fiz uma pergunta para essa pessoa, em espanhol. E depois ela chegou na missão e disse, eu vi o José Cláudio falando espanhol. Sei lá, é como se
a dar passos nessa direção. Bom, resultado que eu preferia, nos finais de semana que eu tinha livre, juntar algumas boas coisinhas, né? Colocar na minha mochila e ir para casa de um paraguaio, de uma família paraguaia, e ficar com eles, né? Por dessa forma, eu me desenvolvi no interior e eles me ajudavam muito nesse sentido, me corrigiam e me até gozavam com a minha cara alguma coisa errada. Mas nesse contexto, então, eu fui adquirindo, né, essa preparação. E o outro contexto foi que quando eu vou, no final de 95, eu voltei para o Brasil com a minha esposa, né, nós nos casamos quando eu estava no Paraguai. E essa é outra história, é uma longa história. Aí voltamos para nos preparar para outro campo missionário, né? E inicialmente a gente estava assim, começou a preparação para a gente ir para o Oriente Médio, né? A Venezuela não estava no nosso radar de forma alguma, né? Então se preparou para o campo. Estivemos fazendo o curso de linguística, né, o curso básico de linguística em Brasília. Fizemos intensivo de inglês, fiz um estágio no sul do Brasil, especificamente ali, junto à comunidade árabe em Foz do Iguaçu. Eu comecei a estudar árabe também ali, e aí retornamos para Minas Gerais, e foi quando até fizemos naquele momento uma mudança de agência. A gente saiu da Betânia e a gente começou a caminhada da Tabatista, né? No ano 2000. E aí fomos fazer o transcultural, treinamento transcultural pela Jamé. Então, estando terminado esse treinamento, estávamos ali em Minas e surgiu a necessidade de irmos para essa igreja na Venezuela, né, que ficou sem pastor. E enquanto chegamos ali, a preparação não terminou, a preparação continuou, né, porque aquilo que a gente sabia, teoricamente, ou algo, a gente aprimorou. Então, o nosso crescimento sempre se deu também no campo missionário, né? Não só na teoria ou na preparo, mas continuou crescendo, né? O relacionamento com as pessoas, minha esposa fez faculdade lá, isso, ela foi uma das melhores alunas da faculdade, embora não sabendo muito do idioma, mas contou por muita graça de Deus nesse sentido. Benção. Eu queria continuar o que você estava falando, porque eu acho que o que mais aquece o nosso coração, né, daqueles que estão trabalhando e daqueles que estão ouvindo e estão contribuindo com o trabalho, é saber um pouquinho do que acontece, dos nossos testemunhos pessoais, daquilo que a gente viveu no campo. Eu queria que o senhor continuasse, né, falando um milagre assim que mais chamou a atenção, que mais te tocou profundamente no seu processo de missão. Fique à vontade. É difícil contar um só. Por que dessa paixão que eu tenho por igreja sofredora? Quando eu ouço relatos do que acontece no contexto, principalmente muçulmano, de pessoas convertidas, são histórias que incendeiam o meu coração. Assim, eu ouço milagres atrás de milagres. Por exemplo, pelo MAP, nós temos um envolvimento muito direto com o discipulado. E nós enfatizamos que o discipulado ele se desenvolve bem em grupos pequenos, né? Em células, né? Que a gente poderia chamar de pequenas igrejas. O Irã, por ser um país islâmico, a perseguição a evangélicos lá é ferrenha, né? Não é possível se reunir livremente em templos,
Alguns templos são completamente... tem que ter a liberação por parte do governo, e mesmo assim ainda são completamente cerceadas determinadas coisas. Mas existe no Irã uma coisa que me motiva, né, a desenvolver esse trabalho em grupos pequenos. No Irã existe uma rede chamada Rede de Igrejas Domésticas. O que são as redes de igrejas domésticas? São pequenas igrejas que se reúnem em casas, com 4, 5 pessoas, porque se colocar um número maior, o Estado toma conhecimento, vai lá e condena as pessoas, né? E essa rede de igrejas domésticas, elas se desenvolvem. E através da união e do discipulado que é feito entre eles, isso fortalece e ainda leva outras pessoas a conhecerem a Jesus como Senhor em suas vidas. Então, como eu falei, isso é um milagre, né? Quando eu olho para a realidade da igreja brasileira, eu diria assim, até quando nós vamos ter a liberdade que nós temos para viver o cristianismo de forma autêntica? Aqueles que são perseguidos, eles vivem uma veracidade na sua expressão de fé muito maior do que eu, mas muito maior do que eu, né? E isso me estimula. Outro exemplo que eu colocaria como um grande milagre de histórias que eu acredito que ele ainda está vivo, né? Que foi assim, vou dar um nome para ele, mas não é o nome dele, é um nome que no mundo muçulmano é muito comum. O Sudão, que é um país da África, ele tem uma divisão muito precisa com relação à realidade religiosa no país. O norte do Sudão, que é mais próximo dos países totalmente islâmicos, ali na faixa próxima ao Mediterrâneo, ele é completamente islâmico. O sul já é mais cristianizado, né? E houve a conversão de um rapaz que a família dele, o pai parece que era um dos líderes islâmicos no norte. E quando ele se converteu, isso é comum em todo o contexto islâmico. A pessoa é expulsa da família e, em algumas circunstâncias, condenados à morte. Quando ele foi expulso da família, ele fugiu e foi amparado pela família de um pastor evangélico no sul do Sudão. E ali ele conviveu durante um bom tempo, se desenvolveu, se tornou inclusive pastor. Parece, se não me falha a memória, ele chegou a casar com a filha do pastor, até que descobriram aonde ele estava. E pegaram ele, ameaçaram e, assim, surraram ele de uma maneira muito triste. E na época, o líder da Missão Mais, que era o pastor Mário Freitas, tomou conhecimento e foi até o Sudão para procurar amparar tanto a família do pastor como a família do Mohamed, esse que havia se convertido e estava pregando evangelho no sul do Sudão. E o Mário fez a seguinte proposta para ele, virou para ele e disse assim, vamos para o Brasil, né? Lá você pode ter um período de tempo um pouco mais tranquilo, né? Até que não saibam mais onde você está, para você poder voltar e ter uma tranquilidade maior de vida. Sabe qual foi a resposta dele? Ele virou para ele e falou assim, no dia em que eu me converti, a minha sentença de morte em Cristo Jesus já estava decretada. Então, ou eu indo para o Brasil ou ficando aqui, eu já sei que eu vou morrer. Então eu prefiro ficar morrendo, falando de Jesus para aqueles que precisam conhecer o Evangelho. Isso é milagre, né? E isso incendeia o coração da gente, né? E faz com que a gente leve a vida cristã um pouco mais a sério.
diante dessa sua experiência e de tudo que você tem compartilhado, como você tem visto a atenção da igreja, né, e até mesmo o investimento da igreja em missões? Existem muitas igrejas que têm agências missionárias de certa maneira fortes, né? Posso citar o exemplo da denominação que eu faço parte. A Igreja Presbiteriana tem tanto o desenvolvimento de missões nacionais, sustentando missionários em diversos lugares no país, e assim como também tem a agência de missões transculturais, onde ela estabelece uma porcentagem bem alta do orçamento nacional da igreja para sustento de missionários fora do país também, né? Eu tenho um conhecido que ele é da Presbiteriana, que a última vez que eu estive com ele foi no ano passado, quando ele veio aqui no Brasil, e ele esteve lá na minha cidade, em Guarapuava. Só que ele esteve um tempo na Síria, teve que sair de lá, e perguntaram se ele queria continuar aqui no Brasil. Ele apenas passou um tempo com a família e decidiu voltar, só que ele foi para outro país islâmico. E quando ele estava atuando na Síria, apesar de ser distante, na Arábia Saudita, ele foi preso por causa de contrabandear a Bíblia, né? E como, assim, brasileiro goza, de certa forma, um certo privilégio, porque quando na realidade dos países muçulmanos, todo mundo gosta de brasileiro, né? Por causa do jeito meio descontraído de ser, por causa de futebol, tal. Mas quando descobriram que ele era cristão e estava contrabandeando Bíblias, daí falaram para ele, ou você para, ou você vai morrer. Daí ele teve que sair do país onde ele estava, né? Então tem igrejas, eu sei que a Igreja Batista tem agências missionárias, mas mesmo assim sempre ainda precisa de mais, sempre precisa de mais, né? Recentemente, da Missão Mais, uma missionária chamada Priscila, ela atua na nossa base em Portugal, onde ali ela acolhe refugiados, tanto da África, como recentemente eles ampararam muitas pessoas refugiadas de guerra, né, saindo ali da Turquia, mas ela teve que ir na Índia, e ela não tinha condições financeiras para isso. Ela precisava ir para lá por causa de um trabalho com crianças lá na Índia. E ela mandou um vídeo pedindo ajuda. Então sempre tem necessidade de investimento em missões. Eu queria fazer uma pergunta para quem quisesse responder, quem se sentisse mais à vontade, com relação ao cuidado com o missionário. Mentoria, não sei. Se vocês já têm algum envolvimento com isso, se vocês viveram isso na prática como missionários, o que é que vocês pensam a respeito do cuidado com o missionário? Como vocês acreditam que deva ser esse cuidado? Essa é uma excelente pergunta. Parabéns por ela. É interessante, porque é justamente essa questão do cuidado, né, com a pessoa do missionário que eu abracei para minha vida, primeiramente, o pastoreio de pastores. Quando eu conheci lá no campo missionário, então eu vivi um antes e um depois de questão de cuidado, né? Eu, especialmente nos primeiros anos de Venezuela, eu estava dando muito para as pessoas, dando e não recebendo, né? Então eu estava cuidando e não sendo cuidado. Então eu lidava com as questões das pessoas, com os assuntos delas, com os problemas delas, mas e os meus problemas, né? E as minhas questões? Existe um falso entendimento, né, de que pastor e líderes e missionários são gente que não tem problema.
não é verdade, né? Somos humanos, né? Somos humanos. Então, só que, obviamente, essa questão se lida num ambiente próprio, né? Então, quando eu falo sobre a questão do pastoreio de pastores, é o ambiente onde eu encontrei ajuda, né? Onde tinha alguém para me escutar, onde oravam por mim, onde ministravam na minha vida, onde eu me escutavam, né? Onde eu podia olha por mim nesse assunto, que Deus me ajude ainda, entendeu? Então eu fui recebendo cuidado aí. A visão do discipulado também, eu passei a entender melhor quando eu comecei a receber esse cuidado para a minha vida, né? Então, sim, é algo que eu creio que a maioria dos missionários enfrentam isso, sabe? Essa luta de estar dando e não recebendo, de não ter com quem abrir o coração, né? E é uma carência muito forte no campo missionário, a questão do relacionamento, né? Por quê? O missionário está ali, ele tem que produzir resultado, tem que mostrar resultado, e isso é valorizado mais do que a vida do missionário, né? Então, às vezes ele é cobrado por resultado, se exige dele quantos números de convertidos, quantos números de batizados, e a igreja está crescendo, e isso vai cansando a gente, no meu caso, ok? Então isso foi me cansando, por quê? Parece que a minha vida não era tão importante, né? Mas eu sabia que sim, eu sou importante, então eu busquei isso para a minha vida, graças a Deus, Deus me deu pessoas, né, que me ouvissem, que cuidassem de mim, ok? Então, sim, é um fator muito importante. E hoje em dia, é uma questão na qual eu me preocupo e peço a Deus também que levante esse cuidado para os missionários no campo, né? Que levante esse cuidado e no que depender de mim, eu digo, como disse Isaías, eis-me aqui. Eu não para ser um promotor desse cuidado para os missionários no campo. É sumamente importante, é sumamente importante. E eu creio que essa é uma questão que tem que ser tratada a partir da base, a partir onde o missionário está saindo, sabe? Porque ele não é orientado a isso. Então o missionário, ele chega no campo e muitas vezes ele tem problema de relacionamentos com outros líderes e vai levando assim, né? Então ele tem que se aproximar de outros, ele tem que estreitar laços, né? Então quando o missionário pensa que, ok, eu já sei, teoricamente, já fui preparado, já fiz esse curso, já aprendi idioma, mas isso não é tudo. Se ele não tiver com quem andar, se ele não tiver o suporte emocional que precisa, através do cuidado de outros, de amizade, de companheirismo, de mentores, né? De mentores, ele vai se sentir esgotado, ele vai se sentir que não está rendendo como deve. Posso falar sobre isso? Pode sim. Porque dentro da Missão Mais existe um órgão chamado SIM, com C, Cuidado Integral do Missionário. E quando eu fui convidado para fazer parte da organização, eu fui convidado para entrar nesse órgão como orientador pastoral dos missionários, né? Então, Priscila, missionária que eu me referi, que foi à Índia agora recentemente, ela é psicóloga e ela era coordenadora da SIM na época em que eu fui convidado. Mas mesmo sendo psicóloga, ela virava e falava, não, nós precisamos do olhar de um pastor com relação ao cuidado com os missionários. Então, eu tenho contato com missionários que estão em Belize, ela e o marido em Portugal. Deixa eu contar a história de uma missionária, agora não me lembro o nome, ela era brasileira e ela teve que voltar para o Brasil.
mas ela voltou exatamente por causa da orientação ao cuidado com ela. Ela estava na Jordânia e o período em que ela ficou na Jordânia foi muito curto. Por quê? Ela era uma moça solteira, bonita e brasileira. E a ideia que se tem, não só em países muçulmanos, mas às vezes inclusive na Europa, de que mulher brasileira é mulher fácil. E toda vez que ela estava num local sozinha, ela era muito assediada. E ela não suportou essa pressão, né? Daí, por 2 vezes conversei com ela, por videoconferência e tudo, até que chegou um momento em que ela pediu para voltar e ela teve que voltar, né? Então, essa sensibilidade de ter esse cuidado com o missionário, ela, além de ser importante, ela tem que ser frequente, porque tanto missionário como pastor, mas em determinados casos eu diria que missionário muito mais, é extremamente solitário, né? Ele é extremamente solitário, passa por circunstâncias que ele não tem com quem se abrir e ele precisa de alguém que cuide deles, que se importe com ele, né? Se importe com ele não como um missionário que exerce uma função, mas como pessoa em Cristo Jesus. Eu gostaria de acrescentar a esse pensamento, assim que o missionário volta do campo, geralmente, tanto a igreja de onde ele sai, quanto igrejas parceiras e outras, que eu vi antes experiência, né, do missionário, que o missionário está no campo e tem muita coisa que Mas não sabe o que ele passa. E o missionário chega querendo colo, né? Querendo Muitas agências missionárias acham que a necessidade que o missionário tem é apenas de ser suprido financeiramente para ter o que comer. Esquece que ele é uma pessoa que precisa ser cuidado e pastoreado também. E isso é sumamente importante, né, para a permanência do missionário no campo. Ele tocou o modo dessa missionária, né? Eu estou lembrando de uma missionária que voltou do campo porque estava num estado depressivo. Então, ela caiu na depressão e não pôde permanecer no campo. Teve que voltar. Então, quer dizer, ela não recebeu o devido cuidado do campo, né? Então, essa pessoa teve que voltar e ser cuidada e tratada assim. São N casos, né? Muitos casos de missionários nessa situação, né? Eu particularmente, muitas vezes dos anos que eu fiquei no campo missionário, pelo menos a cada 3 anos, no máximo, a gente via o Brasil, né? Cada 3 anos, cada 2 anos e meio, a gente via o Brasil. Algumas vezes eu cheguei no Brasil querendo conversar com alguém, só que eu fui vendo que o ritmo acelerado dos pastores ou das lideranças não permitia, não me dá acesso, né, a conversar, a conversar, eu estou passando por isso, e ter ser orientado também. Isso passou 2 vezes. Eu fui literalmente me decepcionando, né? E aí eu dou graças a Deus que em 2014 comecei meu relacionamento com pastores de pastores. E, era tudo que eu precisava para a minha vida, né? Então, e aí mudou, né? Então hoje, quando eu me relaciono com os pastores, com os missionários, esse é o meu foco. Saber que essa pessoa tem uma necessidade, ela não está podendo falar com ninguém mais senão com um líder que esteja ao seu lado ou alguém acima dela, né? E às vezes a pessoa só
precisa haver interesse em alguém para sempre. Um casal de missionário da Missão Mais, que estava na África, trabalhavam especificamente com crianças, né, em estado de risco, né? Então, tenta imaginar você lidando todo dia com miséria total, vendo crianças morrendo de fome, tendo a necessidade de fazer aquele amparo, às vezes de uma hora para outra, né? E isso vai, por mais que a pessoa procure em Deus desenvolver um mecanismo dentro de si para não estar absorvendo, isso vai te deprimindo, né? E a esposa do Jonatas, ela teve uma situação em que ela adoeceu. A Missão Mais teve que convidar eles para passarem 1 ano na base em Portugal para poderem se recuperar fisicamente. Eles hoje estão de volta, só que em outro país, né, nas atividades missionárias que eles têm. Então, missionário faça cada coisa que você não tem ideia. Ok, pastor Davi, chegando agora já no momento quase final, né? 2 conselhos, certo? O que você aconselha para os jovens missionários ou jovens que estão querendo se envolver em missões? E o segundo conselho, o que você aconselha às igrejas, principalmente aquelas que são pequenas e que têm pouco recurso financeiro, né? Como ela deve investir, né, na vocação missionária desses jovens que se levantam, né? Porque a igreja pequena, ela tem pouco recurso, mas está se levantando um monte de jovens lá querendo se envolver em missões. E aí, como é que essa igreja ela vai investir, né? Quais os conselhos para ela, né? Tanto para os jovens como para elas. É difícil aconselhar a igreja, né? Com relação aos jovens, eu diria que o que o jovem precisa é uma coisa simples, né? Obediência. Né? Que quando Deus chama, Ele não chama simplesmente por estar te convocando para exercer uma função missionária. Mas Ele te chama, assim, com garantias de tantas promessas, promessas que às vezes a gente não tem nem conhecimento, mas que Deus faz quando nos chama, que se cumpre na nossa vida, né? Eu passei por muitas situações difíceis ao longo do meu ministério e as promessas de Deus sempre me ampararam, né? Um versículo que eu deixaria para os jovens seria Filipenses 3,12, quando o apóstolo Paulo fala: prossigam em alcançar, porque eu fui alcançado por Cristo Jesus. Então, a visão missionária passa por isso, né? Você alcançar pessoas porque você foi alcançado e foi chamado para alcançar. Compreende? Faz sentido? Né? Então, para os jovens, é obedecer, mas esperar o momento de Deus, né? Posso citar um outro exemplo? Eu convidei no ano ali entre 2013 até 2017, mais ou menos, eu estava pastoreando uma igreja que teve um menino que ele teve chamado missionário e ele não entendeu que era missionário. Ele achava que era para ser pastor. Só que era um menino muito inteligente. Ele já estava indo para o 2º ano de engenharia. E eu virei para ele e falei: cara, espere o tempo de Deus, termina o teu curso de engenharia, né? Só que daí eu saí da igreja, ele queria ir para o seminário e tudo, e acabou atropelando as fases, né? Ele largou o curso de engenharia e o pastor que me sucedeu enviou ele para o seminário, né? Falta 6 meses para ele se formar e ele teve um problema no seminário. Por quê? Imaturidade, né? Imaturidade. Daí eu defendi ele porque eu conheço o rapaz, queria inclusive caçar a candidatura dele, graças a ponto.
E daí eu virei para o pastor dele e falei, cara, a atitude dele é de pura imaturidade. Ele não está pronto nem para ser pastor, nem para envolvimento missionário, né? A obediência passa em ter compreensão do tempo de Deus, né? Eu passei 2 anos até me envolver com missões, achando que estava enrolando Deus e eu estava enrolando era a mim mesmo. Mas quando foi exatamente o tempo de Deus, eu fui para Guarapuava, fui para campo missionário depois de ter tido uma experiência específica, daí que eu fui para o seminário, fazer o seminário para ser pastor. Eu vejo assim no coração de muitos jovens o ímpeto de querer fazer antes de ser, né? Ele quer se capacitar academicamente para fazer um monte de tarefa sem estar preparado por não ser ainda aquilo que Deus chamou ele para ser, né? E isso passa por obediência e discernimento. O que eu diria para as igrejas é ter a sensibilidade de, quando tiver jovens com despertamento missionário, colocar pessoas idôneas para orientar a capacitação e levar os jovens a compreenderem que tanto missionário quanto pastor é feito aos pés de outro missionário e outro pastor. Isso é uma regra dentro das Escrituras, que você encontra tanto no Velho quanto no Novo Testamento. As igrejas precisam ter essa compreensão. Ok, é a mesma coisa? Então, tá. Ok. Para os jovens, eu diria a disposição. Estar disposto, né? Ter disposição de ser resposta, né, ao chamado de Deus, né? A palavra é clara que diz assim que, lembrando de Mateus, né, capítulo 9, que o Senhor disse que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. E aí ele vai dizer, roga ao Senhor, peça ao Senhor, né, por mais trabalhadores. Quando a gente pede por mais trabalhadores, a gente se coloca em primeiro lugar como resposta, né? A gente tem que ser resposta a essa oração que a gente faz. Então é isso, sabe? A disposição de servir, de ser atuante onde está, né? Porque às vezes fica sonhando ir para o campo, mas o que ele está fazendo na igreja local, né? Então aquilo que está acontecendo aqui e agora é muito importante, né? Aquilo que você está desenvolvendo aqui faz parte da sua formação, né? E a palavra do Senhor é clara quando diz que a gente deve ser fiel no pouco e a gente é levado ao muito, né? Então, quando a gente serve onde a gente está, floresce onde está plantado, Deus vai levar a florescer, vai nos plantar em outro lugar e vamos também florescer ali. Então, isso é o que eu digo, né, para os jovens. Para as igrejas, eu diria o seguinte, que não deixar de investir, né, no jovem, né, na criança, no adolescente e no jovem. E aí, especialmente no discipulado. Porque o discipulado não é algo que acontece simplesmente como uma preparação para o batismo, né? Não é um estudo de um livro e terminou, não. É algo de toda a vida, para toda a vida. E aí vem o nosso tema que tratamos esse fim de semana aqui, né? Vida e vocação. Discipulado é vida e é vocação para toda a vida, né? Então, que a liderança invista, né, constantemente no discipulado, porque não há outra forma. Jesus fez isso. A missão de Jesus deu resultado, teve resultado, não morreu porque ele investiu nos seus discípulos, né? Ele dedicou, ele derramou a sua vida nos seus discípulos. E o discipulado, entendamos, numa palavra, é relacionamento,
Né? Então a liderança tem que buscar se relacionar com os seus jovens, né? Buscar essa aproximação, ouvi-los e saber que esse jovem não pode conceber uma vida sem ser acompanhado, né? Sem ser acompanhado. Então aquilo que ele recebe na igreja se estabelece como cultura para a sua vida, ok? Né? Como cultura, a cultura de discipulado. Ele vai ser discipulado na sua igreja, vai ser acompanhado, ele vai buscar isso quando sair da igreja e quando estiver no campo missionário. Nós já tocamos nesse assunto que a pessoa não foi educada, né, ensinada a buscar ajuda e aí leva a vida assim, dependendo de si mesma. Então, onde tudo começa? Na igreja. Então, a liderança precisa investir muito e muito, né, na preparação que começa ali. Agora, porque a agência missionária vai ser um complemento, né, de algo muito específico e tal. Mas para a vida, as bases é a igreja, é a família ali onde esse jovem pertence, né? A família espiritual. Posso dar outro conselho para jovens? À vontade. Apreensão. Dando outro conselho para jovens, essa geração atual, ela por ter as coisas muito fáceis, se tornou uma geração muito imediatista. Então, quando se envolve com missões, tem que combater o imediatismo, né? Em hipótese nenhuma, os jovens, quando procuram conhecer as histórias bíblicas, eles não devem esquecer que quando Moisés recebeu o chamado, ele precisou de 40 anos para se preparar, né? Ele não pôde ser imediatista. Então, o imediatismo nessa geração é uma dificuldade, é uma barreira, né? Eles precisam aprender a não ser imediatistas. Quando o senhor falou sobre o tempo, né, sobre a espera, eu acho que essa é a maior dificuldade. Pelo menos para mim, eu acredito que quando a gente é chamado por Deus, nós temos uma convicção muito forte. Essa convicção é trabalhada, claro, para a gente entender ela, mas a convicção faz a gente querer ir fazer o que tem que fazer e se colocar para trabalhar. Mas a importância da igreja nos orientando, né, falando: você precisa fazer isso, você precisa primeiro ter mentores, você precisa primeiro trabalhar aqui. A gente vai ver qual é o seu potencial, a gente vai tentar te direcionar para o que Deus está colocando no seu coração, a gente vai colocar as ferramentas assim, que é assim que tem que ser feito para você, quando der o próximo passo, você não se desiludir, né, com o que Deus tem colocado no seu coração, porque o problema seria a falta de preparo, não o chamado. E eu acho que esse tempo de espera é o que mais trabalha a gente como missionário. Esse tempo de se colocar diante do Senhor e de ser fiel no pouco é desafiador. Acho que começa os desafios antes de chegar no desafio maior, né? E Deus já está trabalhando. Ainda hoje eu estava conversando com um pastor que eu acho que você conhece bem ele. Eu estava contando experiências que eu tive com o meu orientador quando eu era novo ainda. E ele falava sobre essa preparação. Só que lá no Sul, de repente tem aqui também, tem uma expressão que eles chamam de teste do pilão, né? É quando o grão de milho vai para o pilão e é socado até virar farinha, né? E início de ministério, chamado, todos precisam passar por esse pilão para ser moído por Deus e se tornar uma boa farinha, né? E para esse pastor eu virei para ele e disse: olha, eu não sei se eu já saí do pinhão. Porque a cada fase no ministério, Deus vai socando a gente para fazer com que a gente se torne uma boa farinha. Bênção. Porque a farinha alimenta mais do que o milho cru. Queríamos agradecer pela presença, pela disponibilidade de vocês dois, pastor Davi e pastor José Cláudio. Acredito que foram assuntos abordados aqui muito interessantes para quem está começando e para as igrejas também que têm no coração esse desejo e para aquelas que ainda não foram despertadas, mas precisam ser. Nós oramos para que esse podcast chegue, né, nas pessoas que precisam ouvir de fato
e que sejam tocados pelo Senhor. Amém. Nós estaremos lançando um podcast por mês, no Pode Ser. Esse é o nome do nosso podcast, Pode Ser. Porque é como o pastor Davi falou, não é sobre fazer, é sobre ser moldado por Deus, é sobre ter a consciência de quem nós somos no Senhor e do que o Senhor nos chamou para ser. E falaremos sobre missões, falaremos sobre vocação, sobre o que o Senhor colocou no nosso coração e sobre os desafios que cada idade dentro do reino de Deus tem. Nós temos o Instagram da nossa agência missionária, que é o @agência.missionária. Se você quiser ter mais informações, é só entrar e seguir a gente. E nós também temos o site, que é agenciamissionaria.org, que também tem informações. E vou passar para o Joséius para ele falar um pouquinho da escola missionária que vamos ter esse ano. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer, né, ao pastor Davi. Muito obrigado por toda a experiência, por tudo aquilo que compartilhou conosco. Assim também como o pastor José Cláudio. Foi um tempo abençoado, um tempo enriquecedor. E em relação à nossa programação da nossa escola, na verdade, o nosso projeto Avançar, ele vai acontecer no período de férias, em junho. Nós iremos iniciar com a parte teórica na cidade de Equador, e nós iremos ter a parte prática na cidade de Parelhas, Rio Grande do Norte. Então, nós estaremos compartilhando as informações. Aqueles que já têm participado dos nossos treinamentos, esse será um treinamento mais avançado, tendo em vista que teremos mais dias, e será também um tempo para darmos continuidade diante daquilo que nós já temos aprendido nos treinamentos anteriores. Então, que você possa desde já estar indo lá no nosso site, buscando as informações, e assim que lançadas as inscrições, se inscreva, participe e vamos continuar envolvidos na missão. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui.